Olha, ele falou prazer conhecê-lo, o doutor Ricardo nem lembra de mim, mas a gente vai falar um pouquinho com ele. Eu pedi para que ele viesse hoje, eu ouvi uma entrevista do doutor Ricardo essa semana, e o doutor Ricardo, como eu falei para você no começo do programa, ele já participou de júris muito importantes e defendendo pessoas acusadas de crimes que ficaram famosos. E eu achei muito importante que ele estivesse aqui, doutor, até porque ontem você falando da Sônia Abrão, aliás, um beijo para a Sônia Abrão, que faz um excelente trabalho na cobertura desse caso com a Cíntia. E a gente tem orgulho de ter amizade com a Sônia e de ser colega de trabalho dela, que é uma pessoa excepcional. E ontem o doutor falava sobre isso e é uma coisa que tem chamado muita atenção, que é o comportamento e a linha de defesa que tem sido usada para o Misael. O desrespeito que a gente está vendo no tribunal, e eu até... Não sei se vocês viram, comecei a conversar com o advogado do Evandro e ele disse que concordava, compactuava com aquela forma. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que a gente precisa respeitar as pessoas, independente do que está acontecendo, independente da opinião de cada um. É um julgamento, uma pessoa está morta e a gente não tem o direito de ferir a imagem de uma pessoa que não tem como se defender. Até porque, na minha opinião, independente do que, mesmo que a Mércia fosse uma prostituta, isso não daria ao Misael o direito de tirar a vida dela ou de qualquer outra pessoa se ele for absolvido. Por isso que eu pedi para o doutor Ricardo vir, porque em todos os casos que eu acompanhei quando repórter, que o doutor Ricardo participou, a gente sempre viu a ética ilibada. E eu acho muito importante que a gente mostre isso, que é preciso fazer justiça respeitando, claro, o acusado, mas também respeitando a família que perdeu uma pessoa que amava tanto, né? Doutora, obrigada, viu, pela tua participação aqui no programa. E a senhora também compactua comigo? Você acha que realmente eles estão abusando? Plenamente. Olha, o Tribunal do Júri ele é muito particular. É um procedimento que difere de todos os outros. Então, uma coisa é falar da norma ética, né? Da ética que deve ser preservada no Tribunal do Júri. E outra coisa é falar dos debates. Os debates normalmente são acirrados. Que é natural, é normal. Exatamente. As pessoas estão ficando muito assustadas com as coisas pessoais de ataque e contra-ataque, mas normalmente é assim que funciona. Isso faz parte do debate, isso é permitido no debate. O que não é legal, é atacar, né, de qualquer forma, a vítima como se ela fosse culpada pela própria morte. É como você colocou, ninguém pode ser culpado pela própria morte. Independente do que a pessoa já tenha feito nessa vida. Isso não tem daqui nada, a pouco vira suicídio. Ninguém né? tira o direito de ninguém de viver. Agora, como é que a senhora tem acompanhado o comportamento do juiz? Ele tem sido, na sua opinião, ético, ilibado? Muito ético, muito correto, muito tranquilo. É muito importante, quando a gente vai para um plenário, que você vá com um bom juiz. Se o juiz não souber tocar a presidência do plenário, sabe o que vai acontecer? Os jurados erram na hora de votar. Eles erram e erram feio. Eles fazem tudo errado. Se o juiz se coloca favorável ou à defesa ou à acusação, a tendência do jurado é errar. E ele tem demonstrado imparcialidade total. Tranquilidade, bom senso, paciência, muita paciência, porque eu acho que ali já houve algum momento de dissolução de plenário por conta dos comportamentos acirrados, mas ele tem sido, eu acho que muito tranquilo. E é assim que tem que ser. Doutor Ornello, a gente não está acostumado a acompanhar tão de perto, né, um julgamento como a gente está vendo agora, e isso até em mim causou um pouco de estranheza, porque sempre que a gente acompanha também no dia a dia, fazendo reportagem, a gente nunca entra no plenário, né? Então, eu achei realmente os debates acirrados, acho que também é natural, mas, na sua opinião, a promotoria tem trabalhado de acordo o suficiente com uma linha que possa realmente condenar o Misael? Olha, tudo começou contra o Misael na hora de escolher os jurados. São 5 mulheres e 2 homens. Isso já é um fator muito negativo para Misael. O segundo ponto é que Misael é um réu que também está promovendo a sua defesa. É algo inédito, permitido pela lei penal, que eu acho um equívoco. Eu acho que ele deveria passar totalmente a defesa aos seus advogados. A nossa expectativa qual era? Saber qual a linha de defesa. Primeiro, será que Misael ia confessar? Não vai confessar. Será que ele faça uma confissão parcial? Também não vai fazer. Ele escolheu a negativa de autoria, que eu entendo que pode ser uma estratégia suicida, porque se ele perde, ele não tem direito a nenhuma redução. Agora, no momento em que eles utilizam uma outra estratégia, que é
ofender, que é tratar mal as pessoas que estão arroladas como testemunha. E os 7 jurados estão presenciando isso, estão presenciando a indignação. Então isso tem beneficiado a promotoria? Eu acredito. Quando você levanta que a Mércia tinha no carro dela um colchonete e você faz uma ilação que ela poderia ser garota de programa, isso é algo completamente absurdo, em que revoltou todo mundo nas redes sociais. E é óbvio que o jurado que está participando daquilo, ele está verificando o que tem a ver o colchonete com prostituição. E mesmo se tivesse, como disse a doutora Helena Passarelli, a menina, a Mércia, não está lá para se defender. A defesa disse que ia trazer provas técnicas para desconstruir laudos e até agora não conseguiu. O que a gente observou é que a acusação estudou bastante, como a defesa também. Mas talvez hoje eles consigam reverter alguma coisa, porque até ontem eu tenho acompanhado para e passo. Nada. Nada. Está sendo, para mim, uma lavada que a acusação tem dado na defesa. Doutor Ricardo, um comportamento antiético da defesa, né? Você que já participou desses júris, como eu disse, importantes, porque é muito difícil também a gente defender alguém que tem tantas evidências de ter praticado um crime, como acontece com o Misael. Mas ainda assim, você acha que é um desespero de causa quando chega nesse ponto de acusar mesmo a pessoa né? Não a vida dela, mas a vida pessoal dela? Eu também não concordo com o comportamento que vem sendo adotado. Não sei se trata de um comportamento intencional, se ele está sendo feito de uma forma conduzida, com o objetivo, efetivamente, de se imputar uma responsabilidade para a própria vítima, o que, se for o caso, eu também não concordo. Agora, só antes de complementar, eu queria fazer um pequeno apontamento. Claro. O advogado, ele não defende a criminalidade. O advogado, ele é um defensor nato da legalidade, da justiça. Ele trabalha defendendo os interesses do cidadão. Ele não está ali para compactuar com o crime. E nesse particular, eu não acredito que os advogados estejam ali para defender o criminoso, e sim para defender os interesses do Misael. Eu entendi. Agora, voltando ao cerne da sua questão, da sua pergunta, eu também concordo que se de fato tenha sido essa a intenção, objetivando de alguma forma descaracterizar a palavra da testemunha, sobretudo imputando responsabilidade e tentando tirar credibilidade da vítima, isso não soaria nada bem aos olhos dos jurados. Eu não tenho dúvida de que, se isso de fato aconteceu dessa forma, intencionalmente, isso pode sim refletir por ocasião do momento do julgamento pelo Conselho de Sentença. Na verdade, o advogado dele ontem chegou a dizer que não foi essa a intenção numa entrevista à tarde. Inclusive, eu conversei com ele e ele falou que essa não era a intenção mesmo. Qual era a intenção, pelo amor de Deus? Foi a impressão que passou a todos que assistiram. Eu queria fazer uma colocação. É muito importante dizer que, nesse caso, o Misael está influenciando a defesa. Então, o toque da defesa é dado pelo próprio réu. Não seria outra a qualificação da defesa. Eu conheço os profissionais que estão ali, doutor Haddad e tudo mais, mas fica muito difícil para o defensor dar o seu toque pessoal e fazer com que a coisa ande do seu jeito, se o próprio réu influencia na hora de... Agora, tem um dado interessante. Parece que ele deixa de ser réu, né? Exatamente. A impressão que dá quando você vê, mesmo nós vamos mostrar... Camila, roda para mim, a gente tem as imagens da discussão de ontem, mas eu queria só umas imagens sem áudio primeiro, e a gente já vai mostrar para você essa discussão de ontem, que foi muito falada. Mas a impressão que dá quando você assiste, quando você vê as imagens, causa uma má impressão. Eu não sei se é pra gente que não entende, que não é da área. Não, causa doutora, uma má impressão. Mas causa uma má impressão. Não é causa, está uma má impressão. Agora, o Márcio Nakashima, que é o irmão, que é o familiar que mais lutou para que isso fosse esclarecido, ele foi massacrado pelo advogado, pelo doutor Ivon. Ele chegou a chorar diversas vezes, mas a pergunta que eu faço, será que isso vai adiantar? O que tem a ver o Márcio com o crime em si? O Márcio não participou do crime, o Márcio não sabe nada do crime praticamente. Então, você apertar, você judiar de um familiar tão próximo que está sofrendo, não só no dia 23 de maio de 2010, sofrendo até agora. Então, eu entendo que é desnecessário. Se a estratégia vai dar certo ou não, é só na sexta-feira com o julgamento. No julgamento, os jurados vão decidir. Se Misael perder, por exemplo, por 4-0,
vai ficar pactuado o seguinte: a defesa foi um fracasso. Se Misael for absolvido, tudo isso que nós estamos falando aqui, estaremos todos errados. Isso quem vai decidir são os jurados, não é o juiz-presidente, os 7 jurados. Agora, você atacar o irmão da moça, você atacar a credibilidade de uma vítima que não tem como se defender, eu não vejo aonde isso pode traduzir num benefício ao réu. Eu queria mostrar esse vídeo do ataque feito ao Márcio. O Márcio é uma pessoa tão querida e uma pessoa que sofreu tanto com a morte da irmã. Eu queria que você visse, depois eu quero conversar um pouquinho mais com o doutor... Quem é, Camila? Falando sobre esse ataque? Tá, vamos ver então essa entrevista do advogado doutor Alexandre Domingues falando justamente sobre o Márcio Nakashima. O Márcio Nakashima é tão vítima quanto o Mércio Nakashima. Todos acompanharam o sofrimento dele. Acho que ninguém duvida da sinceridade, da emoção dele. Ele foi uma pessoa muito importante para esse processo. Se não fosse o empenho dele, da família dele, sequer Mércio Nakashima seria encontrado até hoje. É verdade. Aliás, um abraço para o doutor Alexandre, que é uma pessoa ilibada, um homem que a gente entrevistou também lá na Rede TV, né, doutor? O doutor estava comigo, ele e o promotor também. A gente tem orgulho de ter pessoas sérias assim na justiça brasileira. Doutor Ricardo, eu vi que você foi lá, né? Você esteve lá acompanhando de perto também, né? Sim. E qual é a impressão que a gente tem quando, deixando assim o advogado de lado e como analisando mesmo, qual é a impressão que você teve de tudo que você viu ali nesses primeiros 2 dias? Olha, embora eu não tenha ficado todo um instante lá dentro, porque nós estávamos naquelas idas e vindas, porque estávamos também comentando o caso para outras emissoras, né? Mas daqueles momentos em que nós estivemos lá dentro, pudemos acompanhar tudo que lá estava acontecendo, o clima é um clima muito triste, na verdade, né? Todos ali estão, na verdade, solidarizados com o que está acontecendo. Agora, a defesa, ela vem desenvolvendo o seu papel. Ela vem tentando, na verdade, desconstruir tudo aquilo que se foi construído ao longo da fase de investigação. Entendi. E ao lado da fase processualmente falando, né? Tirando esse episódio de atacar a moral da Mércia, o procedimento deles é um procedimento normal. Se não tivesse havido esse momento, essa expressão do advogado, a gente poderia dizer que está sendo feito uma defesa normal, dentro dos padrões. Uma defesa plena, uma defesa ampla no sentido de defender os interesses do réu Misael. Os advogados, eles dividiram os trabalhos, cada um está desenvolvendo uma parte do seu trabalho, né? E eu acho que o ponto principal, uma das testemunhas principais, inclusive, que considero inclusive que a defesa fez um bom trabalho, foi quando da oitiva do delegado. Ali, a defesa desempenhou um trabalho, no meu ponto de vista, e do tempo em que estive lá dentro observando, muito bem. Por que eu falo muito bem? Porque mostrou-se que a polícia, naquele instante, não teria trabalhado com uma premissa correta. O doutor Ivon levantou vários questionamentos que o doutor Olim, ele acabou se contradizendo em alguns instantes. Falo isso por quê? Porque nem todo o trabalho da investigação foi conduzido por ele. Então é por óbvio que muitas das perguntas ele também não sabia responder em função de ter sido elaborado por outros profissionais. Acredito eu que por conta disso, naquele momento, a defesa tenha se dado um pouco melhor. Agora, isso tudo é um conjunto, não se vai decidir apenas por um único momento, né? São vários dias de julgamento e os jurados estão atentamente analisando tudo aquilo que acontece. É um júri emotivo, né? Esse sentimento externado pela família, eu não tenho dúvida de que isso reflete nos jurados. O que o doutor Lodelo disse, eu também compactuo. O fato de existirem 5 mulheres no conselho de sentença é algo sintomático. E isso é sorteio, né? Sorteio. Quer dizer, ele deu azar mesmo. Deu azar. Toda a sorte que ele deu ao longo do processo, que a gente sempre comentava que ele tinha dado muita sorte, por conta dos habeas corpus, né, doutor? Foram várias as vezes que os advogados da família da Mércia comentaram isso, que ele sempre caía na hora do julgamento do habeas corpus, ele sempre foi beneficiado. Sim. Quer dizer, todos os benefícios que ele obteve ao longo desses 2 anos foram desmantelados com 5 mulheres no júri. Mas eu acho que mesmo sendo mulheres, você julgar e determinar o futuro de alguém é muito difícil, né? É uma responsabilidade muito grande. A missão dos advogados de defesa é inglória. Vou te dizer o porquê. Assim como no caso Bruno era muito amigo do Macarrão. No final do jogo, o que aconteceu? Macarrão acusou Bruno. Misael
era muito amigo do seu empregado, que Evandro. nem precisou chegar no final. No final do jogo, o Evandro abriu o bico. Nem precisou chegar no final, Em né, no caso fevereiro, dele. no ano passado, ele foi ouvido perante todos os advogados de promotoria, aonde ele diz com todas as letras que foi buscar Misael e que Misael matou Mércia. Outro fato que chamou a atenção ontem no julgamento foi quando o doutor Olim conta a passagem quando descobriu o telefone secreto de Misael, que era o telefone que ele não apresenta. E aí a promotoria pede para exibir aquele vídeo onde Misael bate na mesa do DHPP e o doutor Olim fez uma colocação interessante. Misael vinha no DHPP e saía com o peito estufado como se fosse um pavão. Naquele dia, quando surge o sexto telefone, que era um telefone secreto, usado para conversar com Evandro, Misael, ele sente, o doutor Olim, que Misael ali percebeu que a coisa ia realmente ficar preta para o seu lado. Então, nós temos uma série de pontos contraditórios. Outro fato, que eu até ia pedir a opinião da doutora Passarelli e do doutor Ricardo. Na semana passada, foi feita uma denúncia pelo advogado de Evandro. O advogado de Evandro diz que 2 advogados que estão ali no plenário do júri estiveram na penitenciária do Tremembé conversando diversas vezes com o Evandro. Foi feita uma acusação gravíssima, que foi feita uma pressão para Evandro mudar o seu depoimento. Teria sido oferecido 6 mil em favor de Misael. E o Evandro fez uma carta de próprio punho de 4 laudas que foi juntada no processo. Isso, doutor Ricardo, vai concordar comigo, é extremamente pesado. Nós não entendemos por que o advogado de Misael, 2 advogados, foram várias vezes conversar com o Evandro. Isso vai ser usado nesse julgamento? Com certeza, com certeza. E essas cartas vão ser lidas pelo promotor, acredito, durante os debates. Então, tudo isso gera, para mim, que nós que estamos acompanhando esse caso de perto, uma indignação. Muita falta de ética, muitos procedimentos duvidosos que o promotor alega que já requisitou instauração de inquérito policial contra esses advogados. Então, o caso ele ganha uma proporção, para mim, muito maior do que aquele bate-boca que está tendo eventualmente durante o plenário. Doutor? Eu acho que o comentário que deva ser feito agora, e por pertinência, é que nós precisamos avaliar se de fato isso aconteceu. É uma questão de justiça. Falo isso porque o Evandro, em diversos momentos, ele volta atrás nos seus depoimentos. O Evandro no início foi complicado mesmo, né? Mas isso está realmente provado, porque há no livro de visitas... O controle de entrada dos advogados? O controle de entrada e de saída e parece que o nome dos advogados estão lá. Mas ainda que de fato isso seja verdadeiro, a gente precisa saber se de fato eles estiveram lá com esse intuito de ameaçá-lo, porque o fato deles estarem lá e terem entrado... Não significa necessariamente... Exatamente, doutor, não significa bem, que eles tenham ameaçado. Aí nós temos um problema até ético. Dentro da ordem, né? Como é que alguém vai visitar um preso que não é seu, que não tem procuração para nada, vai fazer o quê lá? Agora, de qualquer forma, ele também poderia não ter aceito a visita, porque... sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mas ele é maloqueiro, né? Ele ia aceitar. Ele é um assassino. Ele recebeu os advogados... Como é que não vai aceitar a defesa? Quando você chega num presídio, é anunciado quem está ali para lhe visitar. E ele aceita se desejar. Então, quer dizer, se ele também aceitou, é porque alguma coisa ele queria saber o que eles tinham para oferecer. Não, ali, pode ser que tenha achado 6 mil. É que a gente do advogado, e como eu disse, a defesa é uma defesa imprópria, à medida em que o Misael é o comandante da defesa e fica muito difícil para o profissional, eu vou usar um termo até meio pesado, para o profissional de bem trabalhar direito, né? Quando vocês fica uma névoa no trabalho do bom profissional, neste até porque caso um comportamento desse demonstra uma falta de ética que isso se estende aos outros profissionais que trabalham corretamente. Ele macula, né? O trabalho do outro profissional, porque o interesse pessoal é dele, não é do outro profissional. O profissional tem aquele interesse que o senhor disse, né? Nós vamos defender o cidadão, a justiça. O profissional, quando se autodefende, primeiro que ele se autodefende com o fígado. Ele não se autodefende com o cérebro. E aí ele acaba minando o trabalho daqueles profissionais que poderiam trabalhar com tranquilidade. É verdade. Que poderiam dar a ele a plena defesa. Não conseguirão. A linha da defesa tem a linha do réu. Agora, exatamente. O fato para o público entender. É muito simples. Misael alega que estava dentro de um carro
no estacionamento do Hospital Geral de Guarulhos com uma prostituta. Que nunca e que apareceu. Ele não matou Mércia. Ele não conseguiu provar 1 milímetro do seu álibi. Ele não consegue uma foto, uma câmera, ele não consegue apresentar quem é essa mulher. Nem a prostituta aparece. Só que o doutor Olim e os demais investigadores provam que o carro estava parado porque tinha um rastreador no carro que Misael desconhecia. Quem colocou o rastreador foi a Mércia para baratear o preço do seguro. Só que o celular do Misael estava perambulando por Guarulhos e o carro dele parado com a tal prostituta. O álibi, quem cabe provar, não é acusação, é a defesa. Olha, a gente nunca tem tempo, infelizmente, para falar tanto quanto gostaria. Mas sabe, doutor Ricardo, ontem me chamou muita atenção que eu acho que é um caso diferente, se bem que não deixa de ser mais, nem sei mais do que é mais absurdo, porque acontece tanta coisa absurda agora que a gente já perde até a noção do que é pior, que é o caso do menino lá que arrancou o braço do outro. É verdade. Mas o advogado dele, conversando ontem com o Marcelo Rezende, eu não me lembro o nome, é doutor alguma coisa Pauletti, advogado do rapaz... É Cássio Pauletti. Cássio Pauletti? Cássio Pauletti, advogado do rapaz que atropelou o menino. Ele disse o seguinte, que ele gostaria de deixar claro, isso, na minha opinião, deveria ser o comportamento de todos os advogados de defesa, que foi mais ou menos o que você disse, que ele estava defendendo os direitos desta pessoa que havia cometido um crime para que ele fosse punido dentro da lei, para que ele fosse punido justamente. Na medida da sua culpabilidade. Exatamente. Eu acho que se isso fosse feito neste caso, em todos os demais, mas especificamente nesse, por conta do comportamento que a gente tem visto lá no plenário, seria o ideal, não precisa mais que isso. Quando o advogado que se mistura com o cliente, ele começa a perder como profissional. Exatamente. Todo mundo sabe que foi feita a reconstrução lá na represa de Nazaré Paulista e teve vias de fato entre um advogado e o irmão de Mércia, onde se rasgou até camisa. Ali já começou. Então, né? a defesa tem que ser plena, mas ela tem que ter ética, ela tem que ter bom senso. Quando você extrapola isso, o advogado pode responder também. Acabou a defesa como profissional. Então, a gente não pode ver um advogado brigando, a gente não pode ver alguém ofendendo gratuitamente uma moça que era advogada e que Márcio Nakashima trouxe uma novidade para o processo, que foi o primeiro homem e o primeiro namorado da vida dela, que foi Misael. Coitado, hein? Foi o primeiro homem da vida dela. Hein? E depois ser levantado de maneira leviana uma possibilidade dessa moça, que era advogada, de uma família de gente trabalhadora, ser acusada, ou pelo menos tentar colocar e denegrir a imagem dessa moça. Aí é demais. Doutor Ricardo, para encerrar, qual é a sua expectativa para esses próximos 2 dias e meio agora, em relação ao comportamento da defesa mesmo do Misael? O que você acha que pode acontecer daqui para frente? É bastante difícil você avaliar e até, de certa forma, prever o comportamento dos colegas advogados, né? Cada um traça a sua estratégia, cada um avalia a melhor forma e é muito difícil também você falar quando você não faz parte do processo. Eu mesmo, particularmente, tenho muita dificuldade de opinar sobre questões que eu não conheço. Aliás, eu tenho muita cautela para falar. Mas pelo que você tem visto, numa questão, um panorama geral mesmo de análise. Agora, mesmo. Pelo que eu tenho visto, acompanhado nesses dias todos, a estratégia que tem sido adotada pela defesa é sim de desconstruir, mostrar que houveram arbitrariedades, segundo a ótica da defesa. Claro. Tá? Mostrar que houveram arbitrariedades, que houveram irregularidades, que a prova ela não é tão cabal quanto se apresenta. Mostrar que as testemunhas também não gozariam de credibilidade. Certo. Isso, mais uma vez, na sua opinião, vai continuar dessa forma? Da defesa. Eu acredito que sim. Eu acredito que a defesa continue, mas eu ainda entendo que os debates serão o grande divisor de águas, porque tudo aquilo que está sendo apresentado durante esses dias será, sem dúvida nenhuma, reapresentado para os jurados por ocasião dos debates. Eu acredito que aquele que tiver mais poder de persuasão, que tiver mais condições de apresentar de uma forma cronológica, de uma forma mais convincente, obterá o resultado positivo. Doutor, obrigada pela tua participação no programa. Keila. Deixa pra gente contato, por favor. Deixo, claro que sim. O telefone de contato é 011 97178 9832. Agradeço imensamente o seu convite. 97178 9832. Doutor Ricardo, obrigada. Eu agradeço. Já vou deixar aberto para que você volte sempre. Agradeço o convite. É um prazer receber você aqui. É uma honra estar aqui com vocês, com o doutor Lordelo e a doutora Passarelli.
Nordelo, muito obrigada. Obrigado Manda o nosso beijo para a Sônia também. Com Obrigada certeza. por você ter vindo e você sabe que está aberto para você sempre. Contato. Eu queria te chamar meu Twitter, que é o @Jorge Lordello, e meu Facebook, que é o Jorge Lordello Oficial. Eu tenho esclarecido muito sobre esses julgamentos de gente famosa, que se torna famoso. E muita gente, muitos alunos de direito têm dúvida, a gente tem procurado, na medida do possível, esclarecer essas coisas. Ah, que legal. É bom isso, né? Porque vai aprender, porque é o que eu falei, tanta coisa que acontece todos os dias agora, né, Eliana? Não, tá insuportável, né? Fim dos tempos. Obrigada, viu, querida? Obrigada Eu que mesmo pela agradeço. tua vinda, você, viu? muito prazer. É muito bom quando a gente tem gente boa aqui com a gente para ajudar você que está em casa a esclarecer um pouquinho, a entender um pouquinho mais esses casos, porque como nós falamos, a cada dia a gente vê novas coisas acontecendo que chocam o país inteiro. E comportamentos como este que a gente tem visto da defesa ao longo dessa semana também acaba chocando. E é bom que você também vai aprendendo a fazer o seu julgamento, mas sem condenar as pessoas pelo que elas são, mas sim pelo que elas realmente fizeram. Porque é importante a gente respeitar também cada um, certo?